Boa tarde, pessoal da Baster. Nós estamos mais uma vez aqui com a EZTEC, que é uma empresa que é das mais queridas e tem mais sócios dentro da Baster. A gente está aqui com o Emílio, diretor de RI financeiro, com o Hugo, gerente de RI, e com o Pedro, que é o analista de RI. Eles que fazem a interação entre o acionista minoritário e a empresa. Como a empresa fez um follow-on agora, e eles querem deixar isso muito bem claro, a governança deles é muito forte em relação a isso, então a gente vai fazer um vídeo eles explicando qual foi o motivo do follow-on, por que eles fizeram, como vai gerar valor para o acionista, né? Todas as dúvidas que os acionistas tinham, perguntavam para a gente, e ninguém melhor para tirar essas dúvidas do que a própria empresa. Então, boa tarde, Emílio, Hugo, Pedro. Daí, se vocês quiserem começar falando sobre isso, ou fazer as suas considerações iniciais, é um prazer. João, obrigado. Se me permite, claro, de tudo agradecer aqui o João Bosco, o Mili, pela presença. Já é a terceira vez que nos visita aqui na sede. Bem mais, né? Terceira vez que nos visita com gravação. E cada vez com uma estrutura maior que a próxima. Sim. Muito obrigado. Muito obrigado a todos que vieram também. É sempre um prazer. Obrigado pela presença e pela deferência também. É um prazer ter vocês aqui. Vamos começar então falando um pouquinho, Emílio, do follow-on que a gente fez. Quando que a gente idealizou esse follow-on e exatamente o que a gente está pensando. Eu acho que não dá para falar desse follow-on sem entender exatamente o que está acontecendo no mercado que a gente atua. E foi isso que nos instigou demais a estarmos aqui nessa posição que a gente está hoje. O que acontece? Quando a gente entrou no ano de 2018, a situação era bastante nebulosa para o nosso mercado imobiliário. Vamos lembrar vocês que nós passamos 2015, 16 e 17 com muito mais distratos do que vendas, ou vendas muito próximas dos distratos. Embora a gente tenha passado todo esse período sem nenhum resultado negativo, porque o nosso resultado financeiro nos sustentou naquele período, o volume de vendas era muito pequeno e, portanto, o volume de lançamentos também foi muito pequeno. Naquele momento, o que a gente optou foi basicamente comprar terrenos, fomos comprando terrenos, então grande parte dos terrenos que estão sendo lançados hoje, nesse momento entre 2018 e 2019, um pouco de 2020, são terrenos comprados nessa época. Em geral, terrenos muito voltados para média alta renda ou alta renda. A gente achava que se o mercado voltasse, no momento que ele voltasse, primeiro quem ia enxergar esse mercado era um público de mais alta renda, mas a gente não enxergou a exata avalanche de como isso aconteceu pós-eleição do Bolsonaro. Para vocês terem uma ideia, o ano passado foi caracterizado da seguinte maneira: nós lançamos apenas um empreendimento chamado Zecotovia, que foi no começo do ano. Aí nós tivemos um problema vinculado ao Ministério Público, que vinculou todos os incorporadores aqui de São Paulo, então passamos sem lançar mais nada. E aí no segundo semestre nós começamos os lançamentos. Uma coisa que chamou muita atenção é que o maior mês de vendas, vamos dizer, dos últimos 4 anos, até aquele momento, tinha sido exatamente o momento da eleição do Bolsonaro. Então nós começamos a vender muito bem e começamos a ter uma velocidade de vendas em relação ao lançado muito forte. Mas o que estava nos chamando a atenção é que, não obstante, isso é normal num período de reaquecimento, a velocidade de vendas do lançamento, só que a gente continuou vendendo imóvel pronto, estoque performado da companhia, mais ou menos na mesma velocidade. Tanto que, se vocês olharem, assim, como uma média, do primeiro trimestre do ano passado até agora, nós vamos soltar números que está mais ou menos semelhante, não mudou nada, nós estamos vendendo 100 milhões de reais por trimestre de imóvel pronto. Então, quer dizer, o volume de estoque começou a baixar muito mais rápido do que a gente até tinha imaginado, tinha idealizado e planejado. Só que a questão de preço, isso é um jogo completamente à parte. No preço do alta renda, em São Paulo, média alta renda, a gente já começou a ver o preço recuperando no próprio ano passado. Ou seja, quando você olhava o pico do preço lá em 2013, 2014, você comparava com o preço atual, às vezes corrigido por INCC, estava batendo alguma coisa, mas o preço da média renda, principalmente aqueles nossos mega empreendimentos em Osasco, Guarulhos, etc., esses preços ainda estavam bastante comprimidos, embora com bastante margem para a gente, mas eles não estavam se recuperando.
Quando nós entramos, então, quer dizer, as vendas foram muito boas no ano passado. Já houve uma recuperação, lançamos mais de 700 milhões, vendemos bem. Quando chegamos e entramos no ano de 2019, a gente percebeu dois efeitos interessantíssimos. O primeiro é que nós já tínhamos lançado em 2018 Minha Casa Minha Vida, lançamos em março um outro Minha Casa Minha Vida. O Minha Casa Minha Vida que nós lançamos em 2018 foi no Brás. O de 2019 foi no Rio Bonito, a região ali da represa de Guarapiranga, zona sul de São Paulo. Um estouro de vendas, nós vendemos mais de 80% na partida. Esse estouro de vendas veio acompanhado de margem, a margem que a gente já reconheceu nesse empreendimento lançado é uma margem de 42% bruta. E quero só dar uma ideia para vocês de como foi esse empreendimento. Imagina que esse empreendimento é a primeira fase de 8. Então é um terreno bem grande, era um galpão de uma empresa de informática, de tecnologia de informação chamada Unisys. E esse terreno, em 8 fases, nós lançamos a primeira, nós pagamos por esse terreno ao todo 50 milhões de reais. Só para vocês terem uma ideia, essa primeira fase do terreno que nós lançamos deu de lucro líquido para a companhia 40 milhões de reais. Então a primeira fase deu praticamente o custo inteiro do terreno, que foram quase como 600 unidades lançadas. Nós temos mais 3.500 unidades para lançar lá, que nós vamos começar a lançá-las, fazer o lançamento delas a partir do ano que vem. Então isso chamou atenção, porque isso é baixa renda. Aí nós, também no primeiro trimestre, abrimos o Vertis Vila Mascote. Obrigado, Rô. Abrimos o Vertis Vila Mascote. 100 milhões de reais, um projeto de 100 milhões de reais, apartamentos 70, 80 metros quadrados, apartamentos para vender por 7 mil reais o metro quadrado. Então, apartamento é a característica da classe média na cidade de São Paulo. Vendemos 80% desse projeto de média renda na partida. Aí você vem para junho e lança o Pátrio Ibirapuera. Pátrio Ibirapuera é um apartamento de 280 metros quadrados, 2 por andar, projeto de mais ou menos 200 milhões de VGV a nossa parte. Que acontece? A gente sai vendido com ele 60% a 70%. Neste exato momento nós estamos 100% vendidos. Projeto de 51% de margem bruta. Quer dizer, no primeiro reconhecimento que a gente fez, que foi no segundo TRI, quando você olha lá no nosso balanço, já tem lá 51% de margem bruta deste projeto. Então, ou seja, no baixa renda, no média renda e no alta renda, estávamos estourando de vender. E aí caiu a ficha sobre certos aspectos operacionais que a gente ia começar a viver nos próximos tempos, que é o seguinte: quanto que nós temos de terreno? Bom, nós temos terrenos bem comprados, todos em dinheiro, não temos nenhuma permuta, pagos, mas nós temos 5 bi e 800 de terreno, olhando para os números do segundo TRI. 5 bi e 800 de terreno. Quando a gente faz a conta do que a gente precisa para acabar o nosso guidance desse ano, então nós tínhamos lançado aproximadamente 700 milhões até o segundo TRI, o nosso guidance prometido até 2 bi, nós precisávamos mais de 1 bi 300. Então já tira dos 5 bi, 1 bi 300 vai embora, sobra 4,5. Aí nós temos o Stair Towers, que está em construção, torre corporativa, isso é a parte do nosso guidance, mas no nosso land bank, que está lá quando vocês olham no release, ele está 1 bilhão de reais. 1 bilhão de reais, tiro desses 4,5 que sobrou, sobra 3,5 bi de reais de land bank. Ou seja, dizendo para o mercado, usando como base o guidance do ano de 2019, que é até 2 bilhões de reais, eu tenho menos de 2 anos de banco de terrenos dentro da companhia. Então, o que é praxe da companhia? A praxe da companhia é a gente fazer crescimentos por patamar, onde, à medida que eu vou lançando, entregando, eu vou recebendo de volta o dinheiro dos clientes, e aí com esse dinheiro eu vou reinvisto em novos projetos e sigo em frente e vou crescendo a companhia assim. Mas duas coisas que chamava a atenção. Bom, não sou só eu que estou enxergando, não é só a EZTEC que está enxergando que o mercado está super legal, né? Embora, nós vamos falar disso, podemos falar disso depois, o mercado está super legal nessa zona que vamos chamar assim, é uma zona de maior poder aquisitivo, de maior renda da cidade de São Paulo. Por quê? Porque a questão é que o mercado ele recupera por fases. Vai recuperar forte na classe média quando o emprego voltar. Quando o emprego voltar, a renda voltar, vai recuperar mais forte na classe média. Hoje, quem está enxergando isso primeiro
é o cidadão que tem o dinheiro aplicado no CDI. Não sei se vocês já escutaram a Sandra, a viúva do CDI. A viúva do CDI, ela diz, agora eu vou ter que começar a trabalhar, né? Eu que vivia de aplicação financeira, agora eu vou ter que voltar a trabalhar. E uma pessoa que esteve acostumada com CDI de 10%, com CDI de 8, 9, 12, o que quer que seja, viver num CDI que pode chegar a 4,5 esse ano, é uma situação onde ele tem a reflexão de que ele está perdendo dinheiro, que esse dinheiro não vale mais nada aplicado desta forma. Então ele tem que ir para outros lugares, ele tem que ir para a ação, ele tem que ir para o imóvel, ele tem que ir para o seu empreendedorismo pessoal. Então, o imóvel é alguma coisa que bate principalmente para essas pessoas que têm dinheiro aplicado e que viram ali uma forma de rentabilizar o dinheiro, pelo menos nesse período inicial, nesse ciclo inicial. E é isso que nós estamos chamando aqui de quase que um boom imobiliário, um primeiro passo deste boom imobiliário que parece que a gente vai viver ou já está vivendo. Então, moral da história. Entendemos que os demais incorporadores também vão enxergar isso a médio prazo e que, na verdade, como uma companhia capitalizada, a gente poderia tentar se antecipar, já que nós estávamos numa situação onde o nosso book, o nosso price to book estava valendo praticamente 3 vezes, ou seja, eu estou te dizendo que eu tenho um book de 2.600, vocês estão me dizendo que eu valho 8 bi de reais. Para eu chegar nesse 8 bi de reais um pouco mais rápido, eu tenho que fazer com que minimamente os projetos que eu tenho dentro de casa, ou que eu vá comprar em terrenos, etc., se mantenham do ponto de vista das margens que eu venho recebendo nesse momento. Então, diante disso, a ideia qual era? A ideia era fazer uma antecipação dessas compras de terrenos. Aquilo que eu faria daqui 2 anos, por exemplo, nós resolvemos tentar buscar esse dinheiro para trazendo para casa durante o período aí, vamos dizer que seja um período de 12 meses, a gente se posicionar de maneira mais incisiva na cidade de São Paulo, só cidade de São Paulo e região metropolitana, em qualquer classe social. Então, a EZTEC é uma companhia que atua do Minha Casa Minha Vida até os empreendimentos de alta renda e nos comerciais, hoje dando um pouco mais de ênfase nos corporativos. Ou seja, é a intenção da companhia que desenvolvemos o EZ Towers, desenvolver o Ster Towers, mas não só o Ster Towers, conseguirmos desenvolver mais projetos como o Ster Towers. Então a nossa ideia era simples assim, nós queríamos pegar dinheiro, para com esse dinheiro antecipar a compra de terrenos, então esse é o uso do capital que a gente coletou, que é especificamente aplicá-lo em land bank e projetos para sustentar esse período de boom imobiliário que a gente vai passar, tentando e buscando, sem que isso seja um gainas, mas tentando e buscando que as margens da companhia sejam as mesmas. Se eu chegar antes, vou conseguir comprar melhor, se eu comprar melhor, lógico que as empresas vão lançar mais ou menos nos mesmos preços, mas elas vão ter pago mais caro do que a gente que conseguiu de fato comprar antes. É isso que está nos dizendo os lançamentos que nós fizemos esse ano. A aceitação dessa nossa colocação foi muito forte, porque vocês notem, por exemplo, que no final das contas o nosso preço de follow-on acabou saindo por R$ 36,25, mas quando eu olho para o R$ 36,25, ele representa basicamente aí quase 2,5 vezes book da companhia. Então, quer dizer, quem nos escutou, seja em São Paulo, seja fora do Brasil, escutou e compreendeu que o discurso faz muito sentido, porque São Paulo parece estar com esse mercado aquecido, a companhia é uma companhia que se posiciona em qualquer segmento de São Paulo, ela está conseguindo entregar margens, então faz sentido entregar um volume de capital para essa turma conseguir fazer isso, vamos dizer, com tranquilidade para os próximos anos. Então, em essência, acho que para abrir a conversa, a ideia do follow-on, o que a gente captou é justamente para a Land Bank, para esse crescimento do volume de projetos, e é isso que a gente se propôs a fazer. A Anabasta e os acionistas minoritários, eles compreenderam o motivo do follow-on. Claro que não tão bem assim como você explicou, mas uma base geral, tanto que as pessoas, como você falou, compareceram no follow-on.
mas eles não compreenderam o modo que vocês fizeram, Tá. certo? E como a taxa de juros está caindo, fazia muito mais sentido assim, para um leigo que vocês fizessem através de dívida do que chamar capital, Verdade, certo? verdade. Diluindo. Só que como a Exetec ela não trabalha dessa maneira, ela sempre trabalhou com caixa líquido, né? Tá no DNA dela, já não faria muito tão sentido. Mas mesmo na parte pragmática também não faz sentido. Porque quem conhece construção civil entende que quando você acelera a execução de obras, a sua geração de caixa não sustenta você ficar com uma dívida. Né? Foi justamente isso que acarretou as outras construtoras no outro boom passar dificuldade quando a execução diminuiu. Mili, você tem toda a razão. Então eu queria que você explicasse para os acionistas, ou completar esse meu raciocínio, por que foi feito através de follow e não através de dívida, que assim, o senso comum acharia que teria sido o melhor tom justamente pela queda de juros. Mili, a reflexão é perfeita e a dúvida é honesta de todo mundo. É uma verdade, e essa dúvida também passa aqui pela companhia. A gente tem que fazer essa análise o tempo inteiro. Mas eu vou separar essa dúvida em duas questões aqui. Uma, que vocês vão entender que esse crescimento todo vai trazer dívida com esse crescimento, quer dizer, esse capital é parte do processo, mas a dívida virá de uma certa forma. E a segunda questão é por que a gente não gosta de dívida na aquisição de terrenos. Porque uma coisa é dizer que eu não gosto de dívida, outra coisa não é que eu não gosto de dívida, é que eu não gosto de dívida especificamente na aquisição do investimento. Imaginem vocês o seguinte, para usar como exemplo, nós temos terrenos aqui na companhia comprados em 2007, em 2008, em 2009, terrenos comprados numa época muito boa da nossa economia, mas que por inúmeros fatores, seja por mudança de zoneamento, seja por processos de descontaminação, ou seja, hoje a coisa mais simples que tem é o seguinte, eu imaginar que uma compra de terreno que não seja uma casinha tradicional, é um terreno que foi uma antiga fábrica, que foi um posto de gasolina, que foi uma oficina mecânica e que vai ensejar algum processo de descontaminação. Para vocês terem uma ideia, o terreno que a gente está desenvolvendo, o Stair Towers, é um terreno que ele passou, e nós tivemos o termo de reabilitação de área da CETESB esse ano, mas nós compramos o terreno em 2013. Então nós estamos descontaminando de 13 a 19. E quero lembrar vocês que quem nos vendeu já estava descontaminando isso há 4 anos. Então o processo, depende do processo de descontaminação, ele é extremamente longo. Depende das alterações de plano diretor, de lei de zoneamento, etc. Isso também pode provocar alterações em potencial de uso daquele terreno. Então imagine que você compra em cima de dívida, e ao comprar em cima de dívida, você se depara com determinados riscos que podem te levar a não lançar naquele período planejado. Não lançando no período planejado, ocorre que a tua dívida vence, dívida em geral vai vencer num prazo de 3 a 5 anos, aquela dívida vai vencer, quando ela vencer você não vai renovar a dívida naquele custo, porque ele sabe justamente que ali é uma renovação, é uma reforma daquilo que você está fazendo, os custos se incrementam, mas mesmo assim você não conseguiu lançar aquilo, então aquilo tem um custo de carregamento que hoje para mim, infelizmente é assim, né? É só IPTU, e vamos dizer, IPTU, guarda, vigilância e limpeza, ele passa a ser IPTU, guarda, vigilância e limpeza, mais todo o custo daquela dívida. E vamos lembrar uma frase que eu gosto muito do Silvio, o nosso vice-presidente. O Silvio diz assim, tudo bem, o dia que o Brasil virar a Suíça, eu vou refletir de uma forma mais ponderada sobre a utilização da dívida, mas o Brasil ainda não é a Suíça. Então significa que eu tenho baixa visibilidade, e acho que todos nós aqui temos baixa visibilidade do que vai acontecer com o CDI, certo? A gente sabe que as reformas estão acontecendo e a gente sabe que temos um cenário estável e controlado pelo menos até a próxima eleição, mas a gente não faz ideia do que vai acontecer ali. Então a gente não estaria disposto a tomar R$1 bilhão numa dívida de investimento sem saber exatamente para que Brasil nós estamos fazendo. Então você pegar e tomar esse dinheiro agora, isso implicou numa diluição, logicamente isso implicou numa diluição para os nossos acionistas minoritários que não acompanharam, mesmo para os controladores, que foi uma diluição de aproximadamente 12%,
mas 12% em cima de um price to book de quase 3. Então, olha só, né? Nós, quer dizer, o quanto esse dinheiro ele vai produzir aqui dentro é espetacular. Mas essa é a primeira parte da explicação. A segunda é a seguinte. Imaginem vocês que eu diga, nesse ano é uma empresa de 2 bilhões de reais de lançamentos, né? E vamos lembrar que o ciclo da incorporação, do momento que eu lanço ao momento que eu entrego, eu compro o terreno, lanço e entrego. Esse ciclo total é uns 7 anos. Mas vamos dizer que só do momento em que eu lanço para o momento que eu entrego, são 3 anos. Então, estou falando em 2 bilhões de reais por ano. 2 bilhões de reais por ano, não que eu esteja prometendo isso para o ano que vem, só estou fazendo uma conta aqui com vocês. 2 bilhões é um ciclo de 6 bi a cada 3 anos. Então, do momento que eu começo ao momento que eu termino esse ciclo, mais ou menos eu vou girar essa companhia com 6 bilhões de reais num ciclo de 3 anos. Então, eu já paguei o terreno, eu tenho a obra para acontecer. E a obra, o que acontece com a obra? O cliente me paga uma parte do dinheiro, e esse dinheiro inteiro que o cliente me paga eu uso na obra, mas ele não me paga tudo que eu preciso para a obra. Fazendo uma conta de padaria com vocês, o preço é 100, o terreno já foi, mas vamos dizer que ele seja 20, a nossa margem bruta, que a gente vai lá perseguindo, etc., é mais ou menos 40, então o que sobra para a obra, 60, né? É isso, não, desculpa, é 40. Sobrou 40 para a obra. Quanto que a gente toma do cliente ao longo do tempo? Vamos dizer que seja entre 25% até 30%, mais ou menos, a gente toma. Então tem aproximadamente, vamos dizer assim, 15% do preço, que é o total da obra que eu vou precisar, que o cliente não está me pagando, ele só me paga quando eu entregar chaves para ele. Então, eu vou precisar buscar 15% desse financiamento. Num ciclo de 6 bi em 3 anos, 15% desse ciclo é basicamente 900 milhões de reais. Então, se eu olhar para essa companhia, só olhar para isso que eu estou fazendo aqui, ao longo de 3 anos, essa é uma companhia que vai rodar com uma dívida de 900 milhões de reais de financiamento à produção, que é aquele financiamento simples, objetivo, que hoje, se vocês olharem no nosso balanço, deve ter 70 milhões de reais. Mas onde eu vou chegar daqui 2 anos? 2 anos e pouquinho. Vou chegar em mais ou menos 900 milhões. Fora os 900 milhões, se vocês olharem, por exemplo, as torres do Stair Towers. As torres do Stair Towers é um projeto que nós já colocamos em dinheiro lá, aproximadamente 200 milhões, porque nós colocamos o terreno, a CEPAC, que é o que a gente paga para a prefeitura para o potencial construtivo, tem a CEPAC e a descontaminação. Então, se eu pegar tudo isso, mais ou menos 200 milhões. Quanto eu vou colocar de obra lá? Vou colocar aproximadamente 450 milhões. Então, quanto que o banco vai colocar lá? Eu vou pôr mais uns 10% de obra, o banco vai colocar 90%. Mas lembra que o nosso objetivo é vender isso só no final, alugado, para conseguir a melhor remuneração, a melhor rentabilidade para esse investimento. Diante dessa natureza, só que eu tenho mais 400 milhões, fora os meus 900 milhões que eu tenho nos meus projetos tradicionais. Então é uma empresa que, se propondo a fazer isso que nós estamos falando, é uma empresa que vai rodar com uma dívida de mais de 1 bilhão de reais. Mais de 1 bilhão de reais, eu preciso ter um caixa para trabalhar aqui dentro como capital de giro de minimamente 500 milhões. Então 500 milhões é o que eu tenho. Então, nós pegamos esse 1 bilhão de reais do follow integralmente para investir. Então, é uma companhia que vai virar, é uma companhia de 3.700 bi mais ou menos de patrimônio, sendo 1,5 bi em dinheiro. Esse 1,5 bi em dinheiro, vocês vão ver ao longo do tempo, 1 bi desse 1,5 bi indo embora em projetos, terrenos, o que quer que seja que a gente compre para investir, e 500 milhões vai ficar girando aqui como capital de giro para a gente operar esse tamanho de companhia. Milho, acho que deu uma clarificada aí. Deu esclarecida. Tá. Não sei se o Hugo quer complementar alguma coisa. É importante que o Emílio mencionou bastante essa dívida que a gente toma a nível de construção. É importante fazer a diferenciação da qualidade dessa dívida em relação a, eventualmente, você emitir uma debenture como working capital. A dívida de construção é uma dívida que você toma com o banco no começo da obra de um lançamento, e que na hora de você entregar, você paga ela com o próprio contrato de compra e venda do cliente que comprou na planta. Então perceba que é uma dívida que, no final das contas,
ela tem início, meio e fim, né? De forma que você não está, do seu ponto de vista estratégico, de mãos atadas por tomar essa dívida. Né? Algo que você exige o caixa para contrapor, para você conseguir manter esse modelo de negócio que a Vitec tem, onde você tem essa liquidez, onde você tem esse conforto de caixa, que te permite agir de maneira oportunista quando você tem uma aquisição mais interessante para acontecer, te permite manter a cabeça fora da água quando eventualmente acontece alguma coisa no mercado, e você consegue realmente ter uma perenidade na operação da companhia. Né? Mas é importante lembrar que a dívida que a gente está falando é dívida de construção. Dívida de projeto. O mais interessante de frisar, assim, que vocês estão fazendo o dia a dia de vocês. Né? Tudo isso que gerou valor para nós, acionistas, durante esses 12 anos que a gente é acionista, lá e não mudou nada do dia a dia. A única coisa que vocês aceleraram a obra, justamente porque vocês detectaram um boom aí, né? E tem que ficar claro para o acionista o seguinte: vocês não colocaram a companhia em risco. Isso é muito importante, né? Você tem toda a razão, isso é uma coisa. Vamos só lembrar que os controladores da companhia têm 57% da companhia hoje, mesmo depois da diluição. Então você vê, para eles até a questão de você falar assim, olha, vou colocar dívida de longo prazo, puxa, são pessoas que estão no mercado desde 1979. O que eles já viram de crises, de empresas que nasceram e não existem mais. E nesse próprio ciclo que a gente viveu agora, de 2007 até 2018, vamos dizer assim, até o final do último ciclo, que foi 2017, todo esse período, a quantidade de empresas que sumiu. Vamos lembrar vocês que de 2007 para 2008, a quantidade de empresas de capital aberto do nosso setor era praticamente 20. Né? Neste momento, nós devemos ser alguma coisa na casa de 8, 9. Né? E dentro dessas 8, 9, de verdade, operantes, você tem 4 delas que são no Minha Casa Minha Vida, que é uma outra dinâmica, um outro segmento. Então, quem está nesse setor há muito tempo entende que viver no Brasil, empreender no setor imobiliário especificamente, tem determinados riscos que não valem a pena serem testados. Se a gente mudar, se a gente passar 8 anos bem numa economia pujante, que as pessoas, que mudou o patamar de inflação e taxa de juros, a gente repensa tudo isso. Mas agora, acho que faz mais sentido fazer mais do mesmo com capital. Pedro, quer complementar alguma coisa? Acho que no momento não, os dois já estão falando bastante e muito bem do nosso case agora no momento. O Pedro, o Matheus e o Hugo trabalharam intensamente para esse follow acontecer. Foi uma coisa assim histórica, porque do dia que a gente decidiu fazer para o dia que o dinheiro entrou no caixa foram menos de 30 dias. Então isso contou muito com o trabalho deles.